Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, a gente está usando aqui o Tinkercad, né, para a gente falar um pouquinho sobre o comportamento do transistor quando ele é uma chave, tá? Então, isso aqui é uma das aplicações mais básicas dos transistores. A gente sabe que o transistor, quando ele está operando como chave, ele está operando na região de saturação e de corte, né? Que são dois termos que vocês conhecem, que vêm lá também do estudo do diodo. E o transistor, ele, como chave, ele funciona como elemento de controle on-off, né? Ou seja, vai conduzir ou não corrente elétrica. Então, a gente aqui tá para a gente fazer esse teste, né, em relação a ele, como é que ele vai se comportar. Então, para fazer esse teste, a gente tem aqui um LED. Esse LED está ligado lá no coletor. Perceba que aqui no Tinkercad tem, né, a designação, ó, coletor, base, emissor. A gente já viu algum exemplo usando no Tinkercad, o transistor, né? Nós vamos usar a fonte de alimentação, vamos usar dois resistores de polarização, tá bom? Aqui o que vai controlar a corrente de base, que é o nosso resistor de base, tá? O resistor de base que a gente está usando aqui é de 5.600 ohms. A gente vai usar um resistor de coletor, que a gente está usando aqui de 560 ohms. E aqui a gente vai usar uma chave, um interruptor deslizante, de liga e desliga, tá? Que tem o terminal 1 dele, que está ligado lá no resistor de coletor. Ó. Aqui a gente tem o terminal 2 dele, que está ligado no terra. E aqui a gente tem o comum, que está ligado na resistência de base, tá certo? Então, a gente vai iniciar aqui a simulação. Já na simulação, a gente percebe, ó, que a corrente de base está atuante, né? É uma corrente de 2,01 mA, está liberando lá uma corrente de 17,7 mA lá para a saída do circuito. Está negativa aqui porque a polarização está trocada, tá bom? Aí, olha só, se a gente não tiver mais corrente na base, ou seja, fechar essa chave aqui, ó, fechar o fluxo de corrente, perceba que você não tem corrente, então você não tem aí o LED aceso, né? Então você não tem fluxo de corrente na base, consequentemente você não tem o LED aceso na saída. Então, assim, é importante a gente entender a questão do transistor, né? Ele operando como chaveador, né? Ele pode estar em corte ou em saturação. Vale ressaltar que nessa primeira situação aqui, ó, vou ligar de novo a simulação. Na primeira situação, a gente tem uma corrente que ele pode suportar, uma corrente máxima, né, que ele pode suportar. Então, aqui o transistor está, de uma certa forma, saturado, né, está apresentando aqui a máxima corrente que ele pode suportar. Se a gente cortar o sinal de entrada, né, que controla, que é o caso nessa hora que a gente está cortando aqui, a gente percebe que a gente vai impedir que haja fluxo de corrente, né, lá na saída do meu transistor. Então, a ideia aqui é que a gente entenda esse processo, né, de chaveamento que o transistor pode estar operando, né? O circuito de polarização que a gente está utilizando aí é um emissor comum, né? Polarização emissor comum, com base constante, né? A gente tem aí um sinal de entrada que controla o transistor. E aí esse sinal está sendo cortado, né? E fazendo com que não haja circulação também de corrente na saída dele. A gente vai ver um outro circuito, né, que eu vou apresentar para vocês, mas a ideia é que a gente entenda essa questão do transistor quando ele está no controle on-off, né?
para chavear. E aí eu queria que vocês testassem, né, que a gente não visualizou aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem a simulação desse mesmo circuito, só que eu gostaria que vocês fizessem a medição das tensões, né, tanto a tensão de coletor emissor, tensão que está aqui, ó, coletor emissor, e a tensão base emissor, né? Se quiser medir também a tensão em cima do resistor de base, tensão em cima do resistor de coletor, para ver como é que elas se comportam nesse circuito. Tá bom, turma? Obrigado pela atenção de vocês. Parar aqui a simulação e até a próxima aula.